a ética de Paulo e o reino dos céus. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, de Tarso, Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo foi um homem que tinha a sua ética baseada em dois pilares culturais: o judaísmo, formal, e o helenismo, filosófico. Sua teologia, portanto, apontava para um legalismo exacerbado, o qual poderia conviver pacificamente com a filosofia grega. Ao conhecer Jesus, de acordo com Atos 9, do 1 ao 27, a sua visão de mundo foi profundamente influenciada pela cultura emergente, a cultura cristã, uma cultura informal. Por causa desse conhecimento de Cristo, ele abdicou de vez do helenismo, mantendo-se fiel ao judaísmo apenas em questões que não contrariavam os ensinamentos de Jesus. As mudanças foram muitas, bastando percebermos como se identificava nas suas cartas. Ele escrevia: Paulo, servo de Jesus Cristo, ou algo parecido. Ser servo de Jesus passou a ser a sua marca, e nada era mais importante, pois disse: porque para mim o viver é Cristo. Sua teologia e sua ética foram afetadas por esta relação com Cristo, de maneira que agora o seu pensar teológico levava em conta a obra de Cristo e a salvação operada por ele. Paulo coloca lado a lado, portanto, tanto sua teologia riquíssima, quanto a ética cristã a serviço do reino de Deus. O seu compromisso era fazer Cristo conhecido entre ricos e pobres, escravos e livres, religiosos e governantes. Não creio ser redundante dizer que a vida de Paulo deve nos servir de inspiração. Então, em que dimensão o conhecimento de Cristo tem influenciado a tua vida? Quais valores você tem absorvido sendo agora cidadão do reino dos céus? O que tem sido mais importante para você? Os valores do reino ou seus próprios interesses? Outro exemplo dessa ética paulina é que devemos servir ao Senhor com esmero e não por obrigação. Quanto à questão das contribuições, por exemplo, seja de dinheiro ou de bens, o pressuposto não é mais obrigação, baseada na lei mosaica, mas a generosidade, a voluntariedade. Paulo, portanto, aprofunda a ética de Jesus neste item. Melhor coisa é dar do que receber. Está em Atos 20, 35. Neste caso, a motivação para as nossas contribuições deve ser a graça de Deus. Você tem entregado seus dízimos e ofertas sob qual pressuposto? Da obrigação ou da voluntariedade? A primeira aponta para uma ética legalista. A segunda baseia-se na ética do reino, o amor. Paulo, enquanto doutrinador, lida com a questão da salvação, do começo ao fim de suas cartas, sinalizando que esta salvação, que é operada unicamente por Jesus Cristo, tem como finalidade redimir o homem na sua completude. Falo sobre a sua teologia do corpo, onde ele combate o pressuposto do gnosticismo, de que o corpo é mau e, portanto, somente o espírito tem valor. Diametralmente oposto a isto, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: sois templo e morada do Espírito Santo. E mais contundente ainda, ele diz: fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Se você atribui menor valia ao seu corpo, estará reproduzindo um dos pressupostos do gnosticismo, mesmo que não seja intencional. A ética cristã não é excludente sobre o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Deus nos quer por completo. Pertencemos a Ele para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso?
Um grande abraço no nome de Jesus.